Eu, se não fosse ter muita fé em Deus, eu não sei, já tinha me matado. Chegou, me agrediu, deu um tapa na minha cara. O Renilson viu, deu um tapa na minha cara, isso é à noite, eram umas quase 10 horas da noite. Ele me deu um tapa na cara, ainda inchou a boca, escarrou e cuspiu. Deixei, não limpei não, a polícia entrou, deixei para ela ver como é que estava. Esta é a rotina de muitas pessoas que sofrem de um transtorno psíquico chamado codependência. Um mal que vem atingindo milhares de pessoas em todo o Brasil. Um problema que desequilibra até mesmo as relações familiares. Todos têm que ser tratados iguais. E a partir do momento que eu começo a dar tratamentos diferentes, o outro vai ter atitudes diferentes. Então, a codependência da família é a partir do momento que ela se revela de forma diferenciada em função de uma única pessoa. E aí eu me torno dependente das minhas atitudes, fazendo coisas que eu não fazia para atender a uma única pessoa daquela família e não ao todo. Mesmo não sendo considerada uma doença pela Organização Mundial de Saúde, a chamada codependência vem trazendo transtornos aos familiares dos dependentes químicos. De acordo com a Universidade Federal de São Paulo, cerca de 90% das famílias dos viciados sofrem com o chamado transtorno da alma. A situação é tão grave que alguns familiares deixam seus afazeres diários para cuidar dos dependentes. Este é o caso de Dona Helena. Mãe de um dependente químico, ela sofreu com a violência do filho durante anos. Para cuidar dele, a costureira passou a trabalhar em casa. Mesmo assim, as agressões continuaram. Depois de denunciar o próprio filho à polícia com base na Lei Maria da Penha, Dona Helena hoje mantém contato com o familiar por cartas. Mesmo na prisão, a costureira acredita que o dependente possa um dia largar o vício. A minha esperança não morre, não. Eu converso com Deus e falo, eu não vou morrer antes de ver meu filho restaurado. Não vou. Eu confesso isso para Deus e tenho certeza que Deus vai restaurar ele. Para esta psicóloga, a saída para vencer a codependência é assumir o problema e buscar ajuda com as pessoas mais próximas. Se eu me blindo, eu não deixo e não permito que venha para mim a possibilidade de outras pessoas ajudarem. E a partir do momento que eu me abro, outras novas coisas podem surgir, inclusive pessoas para me ajudar que eu não imaginava que estariam vindo para dar este suporte, este apoio. Como você viu, a questão da codependência é muito mais profunda e causa impactos muito terríveis à família e todas as pessoas que estão em volta do dependente químico do que se possa imaginar. Doutor João, quando que a família consegue detectar que ela também sofre de uma dependência? Isto costuma acontecer com muita dificuldade, André. Como a gente falou no início, a negação é a primeira ferramenta que a família utiliza para tentar lidar com a dificuldade que está vivendo, não é? Como ela passa muito tempo negando, vão se cronificando os sintomas e vão se agravando os problemas, porque sempre qualquer iniciativa de um pai, de uma mãe, de um marido, de uma esposa ou de um avô para um neto, não é? Todas essas iniciativas, ao invés de produzirem um efeito de redução dos problemas que acontecem, eles agravam os problemas. Então, como que isso começa? Quando a pessoa percebe, ela já começou há muito tempo. Você já está vivendo uma relação doentia, não é? E não consegue sair dela, porque você se trai na mecânica do funcionamento do relacionamento. Quando você deposita na outra pessoa a sua vontade de fazer alguma coisa. Agora, depois, o segundo passo, João, é a aceitação. E nesse processo da aceitação da doença, né, que é a codependência, que é a doença emocional, que nós estamos falando hoje, tem tratamento? E quais são as características da codependência? Isto. A negação é uma delas. A segunda é esse cuidado excessivo pelo outro, abrindo mão do autocuidado. E um terceiro momento importante desse transtorno de comportamento é quando você começa a assumir as responsabilidades de uma outra pessoa. Quando você começa a assumir as responsabilidades dessa outra pessoa e você vê que não há resultado prático na sua vida, você começa a viver prejuízos intensos na sua família, aí que você começa a aceitar. Como é que foi? Deixa eu te falar. A minha mãe, quando eu tinha 8 anos de idade, um dia um cara morreu no morro todo furado de bala.
E ela me pegou pelo braço e me levou lá e me jogou no meio da roda, em cima do defunto, e falou assim, ó, esse cara morreu por causa de drogas. E me tirou depois de lá. Se uma mãe fizer isso hoje, a sociedade cai matando ela. Mas eu, desde essa época, eu tinha 8 anos, nunca experimentei nenhum tipo de droga, porque eu sempre tive medo de morrer. Você acha que falta coragem também nos pais e nas mães hoje de mostrar e realmente falar o que é a droga? Falta. As famílias têm medo, têm vergonha. E no grupo de mães a gente costuma falar, até mesmo no grupo de família, para tirar a máscara e mostrar o problema. Eu preciso de ajuda, porque tem família que não corre atrás para pedir ajuda. Só depois que a coisa tá feia Pronto. mesmo dentro de casa, é que a família começa, isso e aquilo. Quando vai ver, já está indo pro ralo. Nós só vendo o doutor quando falar... você fala, só um minutinho, Cris. Dalvinei, quando você falou, muito interessante que você falou, tirar a máscara. Como que é isso, tirar a máscara? Tirar a máscara é você se mostrar que você é uma codependente, você tem um dependente químico em casa e que ele está tirando as coisas de dentro de casa. Agora, que momento que isso acontece? Coisas. Que momento que isso acontece? Porque primeiro tem toda a negação, você Tem, tenta ter o instinto maternal de proteger a sua cria. Isso. E depois? O que o João falou é uma verdade, porque eu vivi isso dentro da minha casa. Eu não tenho um filho só, eu tenho 7. E esse um entrou para o mundo das drogas. E quando eu comecei a perceber que algumas coisas estavam acontecendo, aí os meninos perguntavam, sumiu isso, sumiu aquilo. Eu falei assim, não, você deve ter guardado em algum lugar, você deve ter deixado na casa de alguma família. Mesmo sabendo muitas vezes que já estava acontecendo. Mesmo sabendo. Sempre você Quando fica naquela. Quando você soube que o seu filho era um dependente químico, qual que foi a sua reação? A minha reação pro meu mundo quase que caiu, porque eu já estava assim, toda detonada, doente mesmo, e eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Mas depois que eu procurei um grupo e procurei saber o que é. Como que foi essa procura? Como é que foi isso? Você foi sozinha? Como lhe deu essa questão da busca do tratamento que é importante? Começou quando eu comecei a buscar o tratamento para ele e ele não queria. E eu cheguei a ponto de, assim, hoje eu vejo que eu comecei a fazer uma internação involuntária e compulsória nele, mesmo sem saber que não existia isso, mas eu fiz a internação compulsória. Ou você vai, ou você vai. Aí ele foi, não deu certo. Ele ficou lá, passou um tempo no sítio, que eu falava com ele, você está passando simplesmente uma temporada, mas o tratamento mesmo você não está levando a sério. Mas eu comecei a perceber que eu precisava, porque eu estava doente mesmo. Então, já que ele não queria ajuda, eu fui buscar ajuda para mim. Aí eu fui procurar o grupo de autoajuda. Então, existe tratamento? Existe tratamento, existe sim. É só buscar. Como é que é esse tratamento, João? Esse tratamento passa necessariamente pela conversa com outras pessoas que vivem a mesma situação. Mas é aquilo que a Dalvinei falou. Porque você desenvolve, com esse adoecimento da alma, como nós estamos tratando aqui, você desenvolve uma perspectiva sombria, triste, né? Sempre trágica, de qualquer iniciativa que você Mas eu estou para faz. fazer uma pergunta para vocês dois, muito importante. Geralmente, eu estou vendo ela falar que procurou e só vai lá. Mas e o cônjuge? Né? Eu já vi muitas vezes o pai falar assim, esse menino mexeu com droga, você não viu ele mexer com droga? A mãe fala, né? você não viu esse menino mexer? Às vezes nem o pai e a mãe conversam, e esse menino está ali, esse familiar está no meio. Como é que é isso? Os dois codependentes não se falam. Deixa eu falar uma coisa para você, Cris. Eu acho que isso aí, você tocou no ponto crucial. A preocupação excessiva com o comportamento do filho faz com que eu esqueça do comportamento com o cônjuge, esqueça com o comportamento dos outros filhos. Eu abandono os meus filhos, eles ficam órfãos dentro da minha casa, e eu invento uma cisânia com a minha cônjuge, não é? Em função das dificuldades que eu tenho de lidar com a necessidade de atender ao outro. E isso esvazia, inclusive, a minha capacidade de ter intimidade e de estabelecer relacionamentos saudáveis com pessoas. Então, o fato que aconteceu no CREDEC foi muito interessante, João. Estou vendo você falar aqui porque eu lembro que tinha uma família que tinha um dependente químico e o pai e a mãe viviam só em função daquele menino. E daí a pouco o menino tratou e saiu, mas daí o outro entrou. E aí quando ele se internou, ele falou assim, eu tive que entrar porque o meu pai não dava atenção. Então o que você fala é muito pertinente, que nós devemos dar
atenção para todos unânime, né? Ou seja, dependente ou não, mas a gente tem que dar uma visão igualitária para os filhos, não tratar um diferente do outro. Né? Pastor, em todo o Brasil, 2.600.000 pessoas são usuários de crack ou cocaína. Segundo o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Políticas Públicas de Álcool e Drogas da Universidade Federal de São Paulo, em outras palavras, o país tem mais de 10 milhões de codependentes dessas drogas. A cada semana, milhares de codependentes procuram ajuda e um dado chama a atenção. Entre os codependentes, a maioria são mulheres, como vocês me falaram, né? O pai e a mãe acabam não virando codependente. Tem um infarto, né? O pai fica mais fácil ter um infarto. Você internaliza, você acha que por conta de que é o machismo da sociedade... a questão, às vezes, estar envolvido em outras situações e delegar mais a educação dos filhos à mãe, tem a ver com isso? É falta de acordo entre pai e mãe e falta de conhecimento de como que funciona a doença. Na verdade, a atenção que o pai e a mãe, num processo de codependência, dedicam ao filho que é dependente, é uma atenção que é inadequada, pois ela não produz efeitos. E a desatenção aos filhos, aos outros, produz efeitos maléficos. Aí isso que eu ia perguntar, essa desatenção do pai e da mãe nesse filho que é dependente, cria outros dependentes, outras codependências através dos outros filhos? E vem coisa pior, Cris. Muitas vezes, essa situação que o pastor Wellington falou, que quer fazer uma intervenção no momento, muitas vezes o filho trata, o casal se divorcia. Eles passaram tanto tempo tentando cuidar da doença da dependência química do filho, que perdeu a razão de ser a relação que eles estabeleceram como marido e mulher. É uma pena, o tema é muito complexo, é muito profundo, mas é uma pena, mas o nosso tempo está terminando. Pastor Wellington, é um tema muito complicado, a gente, é claro, em outros resgatados, a gente vai voltar nessa questão da codependência, só queria suas considerações finais. Eu quero dizer que há tratamento para codependência, talvez você está tentando tratar o seu filho que é usuário de crack e não preocupe em se tratar. Existem os grupos de apoio, né? Existe o grupo de mútua ajuda, pastorais, Amor Exigente, qual o João é coordenador estadual da pastoral, então você pode buscar ajuda e nós estamos prontos para ajudar os 10 milhões de codependentes que existem no Brasil. Cris, como a gente vê, né? E a gente vem sempre batendo nessa tecla aqui no Resgatados, a droga não destrói somente aquele que usa, né? Não destrói a sociedade aquilo. O que a sociedade rejeita, as drogas aceitam. Então você tem que assumir que você é um codependente, independente do seu vizinho gostar ou não, você é um codependente. Dr. João Francisco, obrigado pela sua presença. Passa um contato para quem quiser entrar em contato com o senhor. Perfeitamente. Só fazendo um pequeno reparo, existem pastorais ligadas a várias igrejas e eu participo de um movimento que é leigo e com espiritualidade pluralista chamada Amor Exigente. Não é? Nós atendemos 120 mil famílias por semana no Brasil afora, de norte a sul, não é? E a ideia é que esses 10 milhões têm lugar para ir sim, não é? Nós temos um site, www.amorexigente.org.br, não é? Mas lembrando só, que é importante falar, André, me desculpe, não só o grupo é a panaceia que resolve tudo. Muitas vezes as pessoas adquirem adoecimento, como eu falei, se você adquire um infarto, o grupo de Amor de Gente não vai acabar com a possibilidade de você ter um infarto. É melhor você buscar um cardiologista. Mas depois que você se tratar, estabilizar, procure o grupo, porque é através da relação das pessoas que você resgata a sua condição de relacionar com pessoas. Novineide, obrigado pela sua presença. Traz um contato aí do movimento Mães de Minas contra o Crack. A mãe que estiver passando por essa necessidade, como buscar ajuda? O nosso grupo funciona toda quinta-feira, né? Mães de Minas contra o Crack, na Rua Itajubá, 1138. Eu gostaria de deixar para as mães, procure ajuda. Você é uma codependente, você tem um dependente químico em casa, procura ajuda, porque tem saída para o dependente químico, tem sim, tem ajuda. E procura. 9655-4415-3461-4400. Então é só buscar lá ajuda, comunicação, que tem condições sim. Ficamos por aqui na nossa discussão do Resgatados dessa semana. Até uma próxima. Minha sobrinha me chamou para ir no encontro de revisão de vida da comunidade e eles resolveram fazer uma vaquinha, porque eu aleguei que não tinha dinheiro para ir. Então fizeram a vaquinha e tal, até nos últimos minutos, acho que faltavam uns 15 minutos para embarcar, para entrar para ir, eu estava resistente. Mas o Senhor me deu aquele empurrão e eu fui.
E foi o melhor final de semana da minha vida. Porque lá eu tive um verdadeiro encontro com o Senhor.